O apóstolo Paulo, homem que entregou sua vida para a preservação do evangelho e pregação. Alguém me pergunta, por que tem muitas igrejas nos nossos tempos? Porque tem muitos homens que querem ter religião particular. Na princípio, Jesus veio pregando e organizando a sua igreja. Mas logo no começo, começou a aparecer algumas seitas dos gnósticos, dos herodianos e tantas outras seitas e religiões que foram aparecendo segundo os conceitos dos homens. Mas a verdadeira igreja não é a placa de uma igreja, o nome dela. É aquela que segue a vontade do Senhor. Amém. E quanto menos uma igreja faz a vontade do homem, mais estabelece a vontade de Deus. Amém. Paulo era um homem preocupado com o Evangelho de Cristo. Porque as igrejas, algumas delas, já estavam mudando de raciocínio, saindo do espiritual para entrar no raciocínio intelectual. E as igrejas tornaram-se muito filosóficas. E a abrangência da filosofia, ela contamina a lealdade em relação a Deus para satisfazer o próprio homem. Cria um campo propício para a satisfação do homem. Sendo que nós não estamos neste mundo para satisfazer a nós mesmos, mas sim para dar satisfação a Deus. E Ele é o autor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. E Paulo não mediu esforços para que essas igrejas não desviassem dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos na palavra de Deus, exatamente no endereço que nós vamos ler para você agora, muitas dificuldades que Paulo havia encontrado depois que ele estabeleceu a fé naquela igreja, e ele foi buscar outros campos, e quando sim e quando não, ele recebeu notícias que os irmãos já não eram mais aqueles que ele um dia tinha conhecido. É muito difícil quando você tem um amigo verdadeiro e depois você recebe notícias de que ele não é mais o que ele era antes. Isso dói. Assim dói em qualquer pai quando educa um filho no caminho que deve andar e depois ele crescer e ele já não é mais aquele menino. É claro que ele cresce, mas não é mais aquele princípio que o pai lhe ensinou. Isso dói, sempre dói. Por isso que nessa leitura, no primeiro momento, você pode achar um tanto enigmática, mas Paulo foi buscar do Velho Testamento uma conexão para provar para aqueles irmãos que eles estavam desviando das doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler com bastante atenção e com um espírito de entendimento, para depois nós desenvolvermos o comentário e absorver o que nós precisamos aprender na graça de Deus. Amém? Amém. Podemos partir para a leitura. Quem tem sua Bíblia, amém, irmão Pedro, todos que estão presentes, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 21. Enquanto você está buscando o verso 21, você pode já ter encontrado e olhar para o verso 4, onde nós até comentamos sobre isso, que Paulo estava perplexo com aqueles irmãos a respeito deles, e gostaria Paulo de estar presente com eles, e ele diz aqui, eu gostaria até de mudar o tom de voz com vocês, como um pai muda o tom de voz de um filho que desobedece. Tipo, filho, eu ensinei para você tantas vezes que você não poderia fazer esse tipo de atitude. O que aconteceu que agora você está fazendo coisas erradas? Eu te ensinei e agora você faz assim? Nesse sentido que nós vamos ler agora o encaminhamento do restante das palavras do apóstolo. Lembra-se que é a continuação de ontem. E ele escreve assim: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não vós ouve a lei, ou não ouvir vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos.
um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Alegoria é uma imagem metafórica com representação mais viva para a visualização dos significados. Leio novamente o versículo 24. O que se entende por imagem metafórica, porque estas são duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Ele diz no passado que acontecia e agora se repetia no presente, de uma linguagem metafórica e ilustrada. Mas que diz a Escritura, verso 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém? Vamos orar? Amado Pai, santo e misericordioso, neste momento nós pedimos compreensão, sabedoria para poder comunicar. E que cada um dos ouvintes presencial ou na rede de transmissão possa estar com seu coração alojado para receber a sua palavra, expandido na essência do Espírito Santo, para que possamos compreender as suas sagradas letras. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que te agradecemos. Amém. Amém. Fato certo é que Paulo deixa bem claro que os que servem Jesus são livres. E que de modo nenhum ele queria nenhum irmão de igreja ou qualquer igreja trabalhando para ser escravo de alguém. Deste modo, irmãos, nós vamos trazer para você como os escritos nesse parágrafo final desse capítulo 4. Trata-se de duas mulheres, Sara e Agar. E ele deixa bem combinado nessa alegoria, essas duas mulheres de Abraão, elas tinham dois filhos, Ismael e Isaque. Um era filho da promessa e outro não, era filho de uma escrava. Só que esses dois filhos representavam duas alianças. E Paulo agora acrescenta, e ele cita que elas também representam duas Jerusaléns. Agar, a serva egípcia, representa o antigo concerto, dado no Monte Sinai pelas mãos de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés, quando saiu do Egito, num dado momento, o Senhor pediu para que ele subisse ao cume desse monte, que o povo ficasse nas bordas deste monte, e ele subiu com um jovem chamado Josué, e lá o Senhor trouxe ao povo um guia, e esse guia é a lei. Paulo lembra desses escritos. Ele também representa, no caso Moisés e a lei, representa a cidade de Jerusalém daquela época, essa Jerusalém que ainda existe, o que estava escravizada pelo Império Romano, no tempo que Paulo escreve, porque nós temos que estar combinando o passado alegórico com o presente que ele estava trazendo para esses irmãos, porque sempre nós temos que trazer e tratar da nossa realidade atual, para que o passado sirva de uma lição exemplar, para que a gente não caia nos mesmos erros dos do passado. E Jerusalém, daquela época, assim como é hoje, era o centro religioso dos judeus.
dos judeus legalistas. Lá estava a sede dos homens defensores da lei dos judeus. A lei que Moisés recebeu no Monte Sinai foi aplicada como sede da sua execução e exemplo dela em Jerusalém, e isso é concordância em qualquer religião. A segunda aliança, ele diz de Sara, Sarai, mulher de Abraão, que ela representa uma Jerusalém espiritual que está no coração de cada um. A promessa da fé e da liberdade. Esse foi o ensino verdadeiro de Paulo. Sara era mãe do prometido milagroso Isaque, do verdadeiro representante correspondente ao concerto de Abraão, o crente Abraão. Veja como não falta informação sobre Abraão não ser do Monte Sinai, não pertencer à lei de Moisés, e nem da Jerusalém terrena, nem da herança carnal. E nesta carta, Paulo estava insistindo na grande valia de Abraão voltada para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, obtido por quem creu e por quem vive na fé. Eu vou resgatar para os irmãos algumas passagens desta carta para você ver como que Paulo trouxe Abraão para mostrar para eles: olha aqui o pai de vocês. Vocês têm um pai em que vocês se ensoberbecem, bate no peito dizendo temos por pai um Abraão, mas esse pai Abraão não é como vocês falam. O pai Abraão não era um homem diferente do que vocês estão pregando por aí. Podemos dizer, primeiro bloco de leitura bem rápido para você abastecer. Gálatas, abra sua Bíblia, quem está com sua Bíblia, no capítulo 3, versículos 7 e 9, porque você vai ver como que Paulo já havia uma insistência pertinente para eles desistirem de querer seguir o farisaísmo ou o legalismo judaico. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, gentios são outras gentes, que não fazia parte da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Nós, por exemplo, somos gentios. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Amém. Se você é da fé, você é bendito como Abraão foi. No capítulo 3, versículo 14, Paulo volta a dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Não tem outra forma de ser abençoado não ser por Jesus. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém, irmãos? O que chega aos gentios não exclui os judeus também, era só eles crerem. 3,16 ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E não diz as suas descendências ou as descendências, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua descendência são os filhos de Deus através de Jesus, que é um povo só, uma aliança só, mas nenhuma. 18 ele diz: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. O que eles insistiam em buscar acertar e cumprir a lei, Deus deu de graça por promessa. Abraão não é da lei, bem claro. E por fim, o versículo 29 do capítulo 3 ainda, Abraão diz: e se sois de Cristo, como nós cremos que somos, então somos descendências de Abraão, sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Todos aqueles que creem como Abraão creu pela fé, são descendentes espirituais de Isaque.
os filhos da promessa. Guarde essa frase. Os que creem em Deus são filhos da promessa, como Isaac foi. Amém? Este sim é o concerto que prometeu desencadear um futuro espiritual entre todos os homens de todas as nações que aceitassem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se o novo concerto, que selaria com a morte de Jesus na cruz e manifestou prova de vida eterna quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, e prometendo voltar. Por isso que hoje nós vivemos na fé e na esperança e no amor, porque não resta mais nada para ninguém, a não ser crer que Jesus vai voltar. Paulo usou o conceito: a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Nós quem? Os que creem em Jesus. Para mostrar, isso versículo 26, para mostrar que a fé e não observância da lei é que nos abastece da graça salvadora, como a fonte da salvação de quem crê. Por isso que Jesus diz: basta crer, a tua fé te salvou. Em todos os momentos, todos os milagres, Jesus não enaltecia o milagre, mas enaltecia o coração de fé de cada um. E isso ele cobra de cada um de nós hoje. Estes sim são os herdeiros de Deus, não quem é judeu. Paulo estava oferecendo aos Gálatas oportunidade de enxergarem como que se comportavam os descendentes verdadeiros de Abraão. Eles estavam diferentes de Abraão verdadeiro. Isso entristeceu Paulo. Eles não estavam como Abraão verdadeiro, mas diziam: queremos ser de Abraão. Estão nos ensinando que para ser filho de Abraão eu tenho que cumprir a lei de Moisés. E Paulo diz: não, vocês não precisam de cumprir a lei de Moisés, porque quando você está na graça, a lei de Moisés automaticamente vai fazer parte da sua vida. Não como obrigação de fazer, mas um espírito que habita em você que vai fazer você cumprir a lei de Deus. Disso Deus se agrada. Amém? E se continuasse dando ouvido às vozes roucas dos doutrinadores equivocados de plantão, estariam mais associados a Agar, ao Monte Sinai e ao Monte das Leis. E a escravidão, por fim. Tão mais descendentes da escrava Agar estavam próximos àqueles irmãos. E, consequentemente, alongando-se de Sara e seu filho Isaque, o filho vinculado à promessa de Deus. Paulo também havia citado esta realidade da graça aos irmãos em Roma. Esses problemas não eram localizados, pontuais, já estava espalhado não só na Judéia, mas também no próprio Império Romano. Quando ele escreveu aos Romanos em 2:29, ele diz: mas é judeu o que é no interior, celestial, no coração. E circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus, irmãos. O nosso louvor provém de Deus. Para os gentios serem incluídos como filhos de Deus pela graça, seria tão milagroso quanto o nascimento de Isaque. Por isso que Paulo resgatou essa alegoria, dizer: vocês querem ser filhos da promessa? Veja o que Deus fez com Isaque. Um nascimento. O que aconteceu com Isaque? Vamos lembrar, Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90. Qual é a mulher que pode ter filho com 90 anos e um homem ainda ser potente para gerar um filho numa mulher com 99 anos? É raro. Mas eles mesmos confessaram que não estavam mais com nada para ter um filho. Mas Deus falou assim: eu tenho uma surpresa para vocês dois. Um filho que eu prometo. Anormal, fora de tempo. Porque toda promessa, irmãos, é fora de tempo. Um nascimento impossível, na ciência natural, para um casal de velhos fora dos seus dias. Assim é o novo nascimento em Cristo para nós também. Nós nascemos espiritualmente fora de tempo. Assim é o novo nascimento em Cristo, um acontecimento sobrenatural, operado em todo aquele que crê, como ele em pessoa disse. Veja o que Jesus disse no 4º Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Quem enviou Jesus? O nosso Deus Pai.
que todo aquele que vê o Filho, isto é, vê a mim, e crê nele, e creia em mim, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O último dia é o dia que Jesus voltar. E essa foi a perplexidade de Paulo, como os irmãos galateus, os gálatas, haviam desprezado e abandonado esse ensino tão fiel. Irmãos, quantos ensinadores fiéis às Escrituras não andam tomados de espanto ou perplexos, como está na Escritura, como Paulo esteve, com seus antigos ouvintes que debandaram para outras fontes de águas contaminadas. Muita gente vai na igreja para tomar água doce e não água pura. Água adocicada. São surrupiados. Só pensam e falam em dinheiro. Só pensam e falam em cura. E não estão preocupados com a sua salvação. Incrivelmente essas igrejas lotam. Empoderam seus líderes e rebaixam o povo, as ovelhas de Deus. E é ao contrário que Jesus ensinou. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, enriqueça as minhas ovelhas, dê pasto para elas. Irmãos, Paulo citou a profecia de Isaías, o profeta Isaías, como você pode ver no versículo 27. Paulo cita Isaías 54:1. As palavras de Isaías, eu vou agora trazer o contexto de Isaías para você. Tinha consolado os judeus exilados na Babilônia. Quando Isaías escreve, observe: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Parece um enigma, né? Como uma mulher infértil pode romper em cantorias? Pode? Como ela pode extravasar em alegria sem ter filhos? A sociedade nossa está toda atravessada, né? Toda invertida. As mulheres têm prazer em não ter filhos porque elas dizem: eu não quero problemas para mim. Um só está bom, basta, não quero mais. Mas as mulheres do Senhor querem ter filhos, porque é alegria ter filhos. Irmãos, qual é neste mundo a melhor alegria de um casal a não ser ter filhos? É ficar rico? É resolver financeiramente? É ser honrado pelos homens, depois morre e não deixa nada? Ou é ter filhos? Os antigos tinham muito mais valores às coisas espirituais do que as pessoas de hoje. A nossa sociedade está podre, como nós sabemos. Espero que eu não esteja trazendo para você, minha irmã, algo que não faz parte das suas vontades. Mas aqui, Isaías diz: você que é estéril, mulher, você que ainda não teve dores de parto, se arrebenta de alegria, cante sem parar, porque eu tenho uma promessa para você. Você vai ter filhos e muito mais do que a que tem um esposo e tem outros filhos. Bom, como eu disse para você, Isaías falou isso para Judá, que estava indo para o cativeiro, e ela estava rebelde, né? E tudo isso que acontecia com Israel. Judá tinha sido infrutífera com Deus, comportava-se como uma mulher estéril, mas Deus lhe daria grandes bênçãos e transformaria o seu pesar em alegria. E Paulo traz Isaías, coloca para os irmãos lerem, aplica a comparação das bênçãos antigas versus as novas, profetizadas por Isaías, comparando-as com Agar e Sara, porque Sara não tinha filhos e era estéril, mas ela foi abençoada com Isaac. No versículo 27, eu quero ler de novo para você associar com o que nós lemos com Isaías. Olha, porque está escrito, toda vez que você vê na sua Bíblia, porque está escrito, vem do Velho Testamento.
Está escrito em Isaías 50, como nós vimos para você, Isaías 54:1. Agora, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que a que tem marido. Mesmo escrito, aliás, Paulo copiou. Judá e Sara saíam da tristeza e punham-se em cânticos, porque logo, logo terás dores de parto. O seu filho era uma dádiva graciosa, foi o milagre de Deus, não o resultado de uma relação comum entre homem e mulher no tempo deles. Como Deus tinha prometido abençoar Abraão e os seus descendentes, Sara acabou tendo mais filhos descendentes do que a areia do mar, e Deus tinha prometido isso para Abraão. Como a igreja do Senhor cresce rapidamente, está crescendo mundo afora, e ninguém segura. Quantos irmãos se agregam às igrejas? Todos os irmãos são filhos da promessa, como Isaac foi. Gênesis 22:17, podemos abrir? Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia do mar, que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Quando o Senhor falou isso para Abraão, irmãos, ele não tinha filhos. E a sua mulher não conseguia ter filhos. Você é capaz de entender que as promessas de Deus rompem as barreiras da própria natureza? Porque Deus tem poder para fazer para nós, além do que nós temos alcance. Os Gálatas, irmãos, haviam tornado cristãos sobre o ministério de Paulo com todas essas explicações. Encaixavam-se na analogia como filhos da promessa, como Isaac. Eles não tinham motivos para trocar de religião, como se diz por aí. Eles não tinham motivos para ouvir vozes estranhas. E Paulo diz no versículo 28, irmãos, mas nós somos filhos da promessa como Isaac. Como Isaac é um filho atípico. Assim como o nascimento de Isaac foi um milagre de Deus, também os convertidos em Cristo Jesus, oferecendo às pessoas a oportunidade de nascerem novamente, serem resgatados da escravidão, do pecado e da morte, do mundo perdido. Assim, irmãos, na sua vida opera o maior milagre de Deus, é uma nova vida, como aconteceu com Isaac. Amém. Amém? O nascimento de Isaac foi a sombra do maior nascimento entre todos os verdadeiros descendentes convertidos quando crê pela fé em Jesus. Guarde. Isaac foi preparado para ser sacrificado pelo seu pai, lembra? O obediente Abraão cumpriu o que Deus mandou, mas não aconteceu nenhum sacrifício. Mas Jesus, o Cordeiro real, o realmente sacrificado em obediência ao Pai, também Isaac foi o símbolo do que é real para os salvos da morte por Jesus. E isso nos impressiona. Foi Jesus que ofereceu para o mundo a verdadeira liberdade que o homem desconhece. João escreveu, eu vos dou a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar. O mundo, irmãos, está na maior confusão, mas você deve ter paz no coração. Aí tem que contar isso para o mundo. Amém? Além do mais, independente dos nossos atos de tentativa da alforria do pecado e do curso dele, da escravidão e da morte, através das promessas de Deus, a cada um de nós, Jesus nos chamou. Paulo enfatizou este ponto aos crentes da Galácia, em outras palavras. Como filhos da promessa, vocês, irmãos de Gálatas, vocês nunca precisarão estar escravizados às leis judaicas. Vocês são como Isaac, somos filhos da promessa. Como Isaac
foi, nós também somos. Amém? Para ainda já começarmos a finalizar o sermão desta noite, ainda Paulo lembrou aos seus leitores a história de Gênesis 21:8. Mais um outro fato que ele traz. O que acontecia naquele ponto de Gênesis 21:8? Estava descrito quando Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. Lembra-se que Ismael já havia nascido, Agar estava lá, Isaac tinha provavelmente uns 2 anos de idade, assim Ismael era um adolescente, 2 meio-irmãos, um de 2 anos e um pré-adolescente. Só que Ismael zombava do seu meio-irmão mais jovem. Não conta o que ele fazia, mas ele desprezava o seu irmão. Paulo chamou isso de perseguição. Veja o verso 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que estava segundo o Espírito, assim também é agora. Novamente, ele traz a alegoria do passado e diz, assim também agora está acontecendo entre nós. Porque perseguição contra os descendentes de Isaac é desde o nascimento, assim como foi de Isaac. Paulo explicou que a perseguição do irmão mais velho ao irmão mais novo continuava representada na posterior animosidade entre as nações que descendiam deles, e também na perseguição daqueles que queriam as pessoas observando a lei, contra aqueles que são gerados segundo o Espírito e, portanto, livres da lei e completos na graça. Para você entender melhor a história desse fato, além da explicação de Paulo, é por isso que os descendentes de Isaac até hoje perseguem os judeus. De Ismael persegue os descendentes de Isaac. E quando você olha lá para o Oriente, todos eles são descendentes de Abraão, mas eles perseguem até hoje. Isso o Senhor falou para Abraão, vai perseguir para sempre. Então hoje são 2 povos com grandes nações e que se perseguem até hoje. A primeira pergunta é, o que aconteceu quando Ismael perseguiu o irmão neste banquete? Em Gênesis 21, 9 e 10, assim está escrito, vou ler para você. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Aqui tem conteúdo. O filho da escrava não herdará a promessa de meu filho. Quem disse foi Sara. Quando Sara viu que isto estava acontecendo, ela foi até Abraão e exigiu que Agar e seu filho fossem mandados embora. De fato, um feito muito agressivo, mas aconteceu. Sara percebeu que não havia possibilidade alguma de viverem juntos. Então ela foi prática. Fez o uso do remédio amargo, mandou Agar e o menino embora. E ela diz no versículo 10, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho. Disse Sara a Abraão. E Abraão obedeceu Sara. Me parece que é um homem que tinha um certo juízo. Entende? Mas Deus falou para ele depois o porquê que ele tinha que obedecer. A segunda pergunta refere-se à aplicação de Paulo. Então, o que acontece com Ismael do Sinai, do Monte Sinai, da Jerusalém terrena, os judeus, e Isaac da promessa, os cristãos, hoje? Olha, irmãos, trazendo para a realidade das igrejas, o judaísmo e os filhos da promessa de Jerusalém espiritual não podem coexistir no mesmo caminho, perseguindo o mesmo objetivo. Da mesma forma que Ismael e Isaac podiam dividir a promessa da herança de Abraão, eles não poderiam dividir a promessa. Promessa, irmãos, é apenas para quem é prometido. Não há promessa
para quem não segue Jesus, mas a promessa para quem se entrega a Jesus. Amém. Aí sim. Talvez o mais irônico seja o ousado esclarecimento que Paulo dá a essa antiga história. Os judeus, enquanto isso, tinham sustentado durante muito tempo que esse versículo descrevia o contrário, a rejeição dos gentios por parte de Deus. Em nenhum lugar Deus não nos aceita. Porque no versículo 30 está escrito: mas que diz a Escritura? Mais uma vez Paulo dizendo: lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Eles interpretavam esse versículo que assim: quem não é judeu não é de Deus. Um absurdo. Mas qualquer dono de religião faz isso. Quem não faz parte da minha religião não vai para o céu, não é assim? Geralmente as heresias falam assim: se você não fazer parte dessa igreja, você não é de Deus. E as pessoas têm medo de ir para o inferno, então elas ficam numa igreja por causa do medo, e não por causa da alegria de servir a Deus. Então eles absorviam a ideia do judaísmo de que Deus era exclusivo deles. Mas Deus não é exclusivo de alguém. Deus é exclusivo para quem aceita a promessa, que é Jesus Cristo. Amém. Então Deus pode ser exclusivo a qualquer um. Veja Mateus capítulo 4, que Jesus começou a anunciar a Galileia das nações, e ele disse aos seus discípulos: ide pregar o evangelho por todas as nações, até os confins do mundo, para que o mundo todo saiba que eu trouxe uma novidade para eles, uma promessa. Amém, irmãos? Por isso que Paulo inverte esse quadro. É por isso. Agora, para terminarmos agora em poucos minutos, aqueles que rejeitam a graça perdem a participação na herança de Deus. Simples. Sejam eles judeus, descendentes carnais de Abraão, ou qualquer infiel entre nós que não se arrepende. Esses são todos os Ismael, podemos dizer, os que estão escravizados pela lei, não herdarão com aqueles que experimentam a liberdade em Cristo e a salvação somente pela fé, a graça de Deus. E por fim, irmãos, o último versículo, Paulo traz uma frase interessante. Ele concluía a sua alegoria, essa representação do passado para trazer a realidade para eles, e ele escreve assim: de maneira que, pode ver, de maneira que, irmãos, somos filhos de quem? Não da escrava, mas da livre. Ué, quem quer que quer. E lembra que nós comentamos ontem que no mundo antigo, nos impérios antigos, quando uma escrava tinha um filho, ele também era escravo, independente do pai que tinha. Então Paulo pergunta, e ele diz, de maneira que, concluindo, portanto, nós somos filhos da livre. Amém? Amém. E ele repetiu isto. Todos os crentes de todos os tempos somos filhos, descendentes dos filhos da promessa, aceitáveis a Deus por causa da nossa fé, não por causa dos nossos méritos. Esta liberdade deve ser valorizada por causa do preço que foi pago por ela, por Jesus. A lição é: nunca desvie das verdades que um dia você aprendeu, porque todos os homens da terra vão ouvir a palavra de Deus, pelo menos uma vez. Não sei se é hoje a primeira vez que você está ouvindo essa pregação, mas se for a primeira vez, sua cota está já sendo acrescentada, e que Deus te dê muitas oportunidades para ouvir novamente. Amém? Amém? Nunca se desvie, não se encante com coisas inúteis. Último comentário. Se alguém te perguntar por aí, de quem você é filho, o que você responde? Você, meu irmão, você que crê em Jesus, pode responder: sou filho da promessa. Amém? Amém. Eu não era nem para ter nascido.
Não havia fertilidade para mim, mas Deus olhou para mim e me amou. Me amou tanto que me deu um nascimento especial, fora da casinha natural. Mais importante que Ele me deu o nascimento. Eu sou filho da promessa, sou filho de Deus. Eu não mereço, mas Ele olhou para mim e disse: eu te amo e eu te quero no reino da liberdade. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te dê a luz do entendimento, do discernimento para compreender que o Senhor, antes de tudo, te ama primeiro. Amém. E é Ele que nos ensina o amor. Amém. Que Deus nos dê a paz. Amém. E a alegria de servi-lo. Amém. Amém.